tarde, meus amigos. Bem-vindos para mais uma análise do mundo cripto. Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin agora no 4 horas, tá? No último vídeo eu tinha comentado que ele possivelmente estava fazendo uma acumulação, né, no 4 horas. Quando eu tracei essa linha de tendência aqui, né, esperava vê-lo romper a linha de tendência. Ele rompeu para cima, né? Esse aqui que eu ainda penso ser uma acumulação, só que ele não deu continuação na alta, né? Ele tinha esse essa liquidez aqui para pegar, que é aqui na casa dos 106.470, pegou, tá? E no momento ele está voltando. O que eu vejo aqui agora para o momento? Assim, eu esperava vê-lo um pouco mais forte, tá? Eu esperava vê-lo pelo menos retestar essa outra linha de tendência que que ela está desenhada aqui, que veio aqui no topo, depois bateu aqui nos 110.600. Eu esperava ver o Bitcoin pelo menos retestar aqui a casa dos 108, tá? Só que nem isso ele está conseguindo fazer, né? É, tá fraco, tá? Assim, olhando no 4 horas, a única coisa positiva que eu vejo pro Bitcoin agora nesse momento é que ele está acima da EMA 200 no 4 horas. Então ele está respeitando, né? Aqui a gente tem, ele veio até aqui na casa dos 103 mil, recuperou, foi até os 106.700 mais ou menos, e agora nesse momento a cotada a 104.840, né? É, eu acredito que ele pode fazer sim um movimento para baixo aqui, tá? Uma buscazinha de liquidez aqui abaixo dos 103, tá bom? Sendo que eu vejo como suporte é, momentâneo para o Bitcoin nessa região aqui entre os 102 e os 100 e 600, tá? Então, aqui olhando pelo 4 horas, né? Foi as últimas vezes que ele deu uma agulhada e segurou, foi bem nessa região entre 102 e 100 e 600. Eu acredito que aqui possa ser um suporte para o Bitcoin, tá? Se ele começar a passar daqui e perder os 100, 600, 100, 700, eu vou começar a ficar meio desconfiado que ele vai querer corrigir mais um pouquinho, tá? E se ele passar aqui, descer, né, for para baixo dos 100, eu não vejo como algo positivo, tá? Porque a recuperação pode ser um pouco mais lenta do que a gente imagina, né? Então, isso olhando por 4 horas. Eu tracei aqui, deixa eu botar ele para o semanal. Eu enxerguei aqui, né, reanalisando, uma linha de tendência que vem desde os 25 mil, tá? Então, olha só que interessante. Nos 25 mil, né, ele fez essa acumulação, rompeu e foi para alta direto, certo? E ele começou uma linha de tendência bem aqui, na casa dos 25 mil, deu um toque aqui na casa dos 50, deu outro toque aqui na casa dos 52.700. Aqui na região dos 82 mil, ele fingiu que ia perder e já recuperou. Isso é um comportamento é, corriqueiro do Bitcoin. Ele fingir que vai perder a linha de tendência e já volta subindo, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui. E agora, essa linha de tendência no semanal, desde os 25 mil, ele está passando aqui nessa região, aqui, né, na casa dos 100, cento e poucos, né? Que seria uma boa ele segurar por aqui. Ele pode vir até aqui, vamos supor que até a casa dos 93, 96, coincidindo com a EMA 20 no semanal, que está aqui na casa dos 95 mil. Então, seria saudável ainda para uma alta o Bitcoin retestar a EMA 20 no semanal, aqui na casa agora dos 95.300, tá? Que conflui mais ou menos com a região dessa linha de tendência semanal, tá? Então, é o que eu vejo para o Bitcoin agora, né? Eu tinha comentado que ele fez um rompimento de uma linha de tendência diária para baixo, né? Ele fez, quando ele rompeu, eu esperava que ele fosse fazer uma recuperação mais rápida, mas pelo visto não, ele está segurando muito nessa região aqui, né? Aqui a gente tem, no meu entendimento, como principal resistência ainda
a casa dos 107 aos 110. Tanto é que ele beijou os 112 e não conseguiu se manter acima dessa região, né? Então, vejo aqui ainda um ponto do Bitcoin. A gente não sabe muito bem o que ele quer fazer, o que o mercado quer fazer. Eu esperava ver uma acumulação no 4 horas, só que ele tá demonstrando, ele não está demonstrando força, vamos dizer assim, tá? Então eu vejo ele com características de poder vir ou retestar a EMA 200 aqui nos 103 de novo e daqui pegar força, em perdendo, né? Retestar entre os 102 e 100 e 600. Se ele perder esses 100 e 600 aqui, a gente tem que reanalisar para ver o que ele quer fazer. Lembrando que a linha de tendência no semanal, né, está bem aqui nessa região dos 92 mil, 93 mil. Não seria, não seria difícil ele vir aqui pegar força para tentar subir de novo, tá? Só que se ele vem até aqui na casa dos 92, 93 mil, cara, uma quedinha aí na casa dos 11%, pode assustar um pouco a galera, mas vamos ver o que o BTC quer fazer, né? Eu, desde que ele foi fazer esse movimento aqui, nos meus vídeos eu falei que eu duvidava dele romper de vez a casa dos 110 mil, porque era o último topo, e geralmente o Bitcoin faz isso, ele faz um falso rompimento e volta para retestar alguma média. Então, continuo aqui, nessa zona aqui, não tem como fazer muito trade, tá? Ele está muito indeciso em relação aqui. A gente tem que esperar ele ou cair mais um pouco ou subir mais um pouco para tomar alguma decisão nesse exato momento, tá certo? Vamos lá. Estou aqui no gráfico do Ether diário, tá bom? Então, vamos lá. O Ether diário, com um comportamento bem diferente do Bitcoin, as médias apontando para cima, eu já tinha comentado no último vídeo, né? Que a EMA 20 cruzou com a 200 no diário, isso é um ponto muito positivo para o Ether, né? E ele está simplesmente acumulando aqui, tá? Você veja que quando ele voltou aqui na casa dos 1.400, 1.300, quando ele rompeu para cima, ele ficou acumulando nessa região aqui entre os 1.700 e os 1.800, tá? E ele levou nada mais, nada menos que 18 dias nessa acumulação, tá? Depois que ele fez esse rompimento aqui dos 1.550, ele veio parar direto aqui nos 1.800, né? E ficou 18, 19 dias acumulando. E olha só, ele parece que ele está repetindo o mesmo movimento de acumulação aqui de baixo, né? Só que agora ele já acumula 26 dias, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência. As médias estão me dizendo que é para cima o movimento, só que a gente tem uma liquidez aqui na casa dos 2.300, confluindo com a EMA 50 no diário. Então, não é difícil para o Ethereum, para o Ether, fazer essa busca de liquidez aqui, cair na casa de 12%, retestar a EMA 50, para aí sim ir buscar novos topos, tá? Então, isso é uma possibilidade. Ele pode vir fazer esse movimento aqui. Cadê? Eu gosto de usar as setinhas, né? Fazer esse movimento aqui para baixo, pegar essa liquidez e depois voltar e buscar novos topos, tá? Lembrando que o Ether ele tem uma liquidez aqui na casa de 2.860, seria o próximo alvo dele, ainda não bateu, tá? E próxima, depois em cima, na casa de 3.430, tá bom? Lembrando que eu acredito que o Ether pode sim revisitar a casa dos 4.100, quem sabe até os 4.900, tá certo? Então, vamos esperar para ver o que o Bitcoin vai querer fazer. Mercado lateral, não tem como muito operar nesse momento, tem que ficar aguardando, tá? Quando a gente volta aqui para a dominância do BTC, estou aqui no gráfico diário da dominância continua muito forte, tá? Todas acima de todas as EMAs, né? Então eu vejo aqui, ele veio aqui quase retestar a EMA 50 no diário, então ele perde um pouquinho, volta um pouquinho, perde um pouquinho, volta um pouquinho, mas ainda com muita força, nada demonstrando que as altas podem valorizar, tá? Então gostaria de ver pelo menos o Bitcoin, a dominância do Bitcoin retestando aqui
a EMA 200 no diário, que seria aqui na casa do 61,5%, tá? E perdendo essa dominância, né? Então, quando a dominância ele vier aqui, né? E não consegue, a EMA 200 não conseguir suportar, tá? E ele realmente perder, a partir daqui, eu acredito que a gente vai ter uma bela valorização das altcoins, mas a gente não sabe se isso vai acontecer, tá? Então fica bem atento aí, cuidado você que está exposto em altcoin, tá bom? Porque a dominância, até que me prove o contrário, ainda é para cima, não está fraquejando, então a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente vai tomar, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu fico aguardando aqui uma nova oportunidade no BTC, né? Quem sabe aqui um novo reteste na EMA 200 aqui na casa dos 103 para ver se ele pega força. Ou quem sabe revisitar aqui a casa dos 102 aos 106 e observar bem o comportamento dele para ver se nesse suporte aqui ele consegue segurar para mandar o ativo para cima, tá bom? Eu ainda acredito que antes de cair de vez, né, o Bitcoin venha fazer esse reteste aqui na casa dos 112 mil, tá? Pelo menos no mínimo para buscar essa liquidez aqui, tá? Só que até onde ele vai cair para fazer isso, eu não sei e também é só uma opinião minha, tá certo? Então, se esse vídeo agregou alguma coisa para você, deixa o seu like, tá? Compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.